Meninos, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre a questão número 1. Vamos prestar bastante atenção. Seguinte, ó, o que nós tínhamos comentado no vídeo anterior? Você vai imaginar um líquido, certo? Um líquido dentro de um recipiente. E esse líquido, como qualquer outro material, é constituído por pequenas partículazinhas que nós chamamos de moléculas. Então essas bolinhas azuis aqui, ó, elas estão representando as moléculas desse líquido, ok? Quando o líquido aquece, essas moléculas elas tendem a escapar do líquido na fase vapor. Né? Você já percebeu, quando você ferve a água, o que você percebe? Você percebe uma fumacinha subindo lá, um vaporzinho subindo. Você vai preparar um café, você percebe um vaporzinho em cima da água. Aquele vaporzinho, na verdade, são moléculazinhas de água escapando. E essas moléculazinhas elas não vão subindo? Ao subir, elas exercem uma pressão, certo? E essa pressão que elas exercem a gente chama de pressão de vapor. Ficou claro isso? Certo? Então, ó, vou repetir mais uma vez para você entender. Ó. No estado líquido, essas moléculas ficam de boa. Ó. Aqui, ó, ela está no líquido. Conforme você vai aquecendo, essas moléculas vão escapando da fase líquida, né, e indo para a fase vapor. E esse vapor exerce uma pressão. Então, o que é a pressão de vapor? É a pressão exercida pelas moléculas que escapam do líquido em decorrência da vaporização, certo? E depois nós vamos analisar essa situação aqui, ó. Depois não, agora nós vamos analisar a situação. Vamos imaginar que além das moléculas de líquido, eu jogue outras moléculas, tipo eu jogue açúcar. Vamos supor que eu joguei açúcar na água. E o açúcar está sendo representado por essas moléculas, por essas bolinhas vermelhas. Então essas bolinhas vermelhas representam a molécula de açúcar e eu vou chamar o açúcar de soluto. Tudo que eu jogo na água eu chamo de soluto. Então a água está na fase líquida. Você entende que quando a água vai se vaporizar, ela tem que escapar para a fase gasosa, né? E para escapar, ela precisa de ir embora. E quem fornece energia para ela ir embora? É o fogo, é o calor. Só que nesse caso aqui, ó, você imagina que essa moléculazinha quer ir embora, mas na frente dela, atrapalhando ela, tem uma molécula vermelha, uma molécula de açúcar. Então você entende que a presença de soluto atrapalha o escape do líquido. Né? Então você tem que entender o seguinte, quando eu jogo o soluto na água, fica mais difícil dele se vaporizar. E se ficar mais difícil dele se vaporizar, vai ter menos pressão de vapor. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quanto mais soluto eu jogar na água, menos pressão de vapor eu vou ter, porque vai ficar mais difícil dessas moléculas se escaparem, certo? Então tem duas situações diferentes aqui, ó. Aqui, nessa solução A. O que é solução? Mistura de soluto e solvente. No caso nosso aqui, o solvente é o líquido que quer se vaporizar, porque eu estou fornecendo calor e ele está querendo ir embora. Né? Então aqui, ó, nessa situação, eu tenho apenas 3 moléculazinhas de soluto. Elas atrapalham. Né? E de cá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de soluto. Elas atrapalham muito mais. Certo? Então, qual das soluções que vai se vaporizar mais facilmente? A A ou a B? A A se vaporiza mais facilmente porque eu tenho menos soluto. Quanto menos soluto eu tiver, mais facilmente ela se vaporiza e mais pressão de vapor eu vou ter. Ficou claro isso? Ó, quando eu tenho menos soluto, né, eu vou ter mais pressão, certo? Quando eu tenho mais soluto, eu vou ter menos pressão porque menos moléculas vão se vaporizar, certo? Então, assim, ó, quando eu tenho... A gente usa a expressão concentração de solução para falar da quantidade de soluto, certo? Então, quando eu tenho uma concentração menor, quer dizer que eu tenho menos partículas de soluto, eu vou ter mais pressão de vapor. Então, vou só retomar com vocês aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho menos moléculas de soluto, menos bolinhas vermelhas, logo eu vou ter mais vapor escapando e eu vou ter mais pressão. Nós vamos usar isso para responder a questão 1. Né?
A uma mesma temperatura, qual das soluções indicadas abaixo tem maior pressão de vapor? Então, o que você já sabe? Que quanto menor é a concentração, maior vai ser a pressão de vapor. Quanto menor é a concentração, maior é a pressão de vapor. Então, você já vai olhar aqui, ó, e vai eliminar algumas alternativas. Entre todos os valores aqui, ó, que apresenta, qual que é o menor valor? 0,01 é o menor valor, né? Então, nós temos duas soluções com 0,01, uma com 0,1, né? Então, você já sabe que 0,1 é maior, duas, aliás, né? Duas com 0,1, você sabe que o 0,1 é maior que o 0,01, você já descarta isso aqui, ó. Essa aqui não pode ser, porque são valores mais altos. 0,2 é mais alto ainda. Então, a resposta ou é a letra A ou é a letra B, certo? Porque quanto menor o valor da concentração, maior é a pressão de vapor. Espero que você tenha entendido por quê. E aí, acontece o seguinte, ó, essa solução ela é feita de hidróxido de potássio. Aliás, o soluto é o hidróxido de potássio, que a formulazinha dele é assim, ó, KOH. E nessa aqui, o soluto, o que é o soluto? O negócio que está dissolvido no solvente ou na água é o cloreto de cálcio, que a formulazinha dele é CaCl2. Certo? Para escolher qual das duas que vai ter menos partículas de soluto, porque quanto menor é o número de partículas, vou notar aqui, quanto menor é o número de partículas, no caso de partículas de soluto, né? Vou até anotar de soluto, você anota aí também na sua, né? Maior é a pressão de vapor. Ok? Quanto menor é o número de partículas de soluto, maior é a pressão de vapor. Beleza? E como é que nós vamos descobrir, né, se a concentração das duas é a mesma? Como que eu vou descobrir se uma pode ter um número menor de partículas que a outra? Nós temos que ir para o seguinte raciocínio. Ó, veja bem, ó, o hidróxido de potássio, né, que tem essa fórmula química aqui, quando ele é dissolvido em água, por ser um composto iônico, que tem... Como é que eu sei que ele é iônico? Porque ele tem metal na composição. Esse potássio é um elemento do tipo metal. Quando ele é jogado em água, a molécula é quebrada, né, e cada uma molécula de hidróxido de potássio que eu jogo vai dar origem a duas partículas, porque a molécula é quebrada. Ah, professor, como é que eu ia saber disso? Realmente, é muito difícil, por isso que eu estou fazendo o vídeo, certo? Dessa parte em diante, eu sei que era complicado de você lembrar e saber disso tudo, beleza? Ó, e aqui, ó, cloreto de cálcio, né? É também uma molécula iônica, eu sei que ela é iônica por causa da presença do cálcio, que o cálcio é um metal, e todas as moléculas iônicas têm esse comportamento de ser quebrada, né? Então ela é formada por três partículas diferentes, uma de cálcio e duas de cloro, e elas se separam totalmente quando dissolvidas em água. Então, para cada uma molécula de cloreto de cálcio que eu jogar aqui, ó, vão surgir três partículas. E a gente sabe que quanto maior é o número de partículas, né? Aliás, quanto menor é o número de partículas, maior vai ser a pressão. Então você sabe que aqui, ó, você vai ter mais pressão, porque você tem de vapor, né? Você vai ter mais pressão de vapor na situação A do que na situação B. Ó. Aqui a pressão de vapor vai ser menor. Por que ela é menor? Porque o número de partículas é maior, certo? Então você entendeu, eu imagino que você entendeu, que a alternativa correta vai ser a letra A, né? Porque na letra A eu tenho um número menor de partículas. Beleza?